Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso Clube Penal. Estamos aqui na nossa primeira aula da semana gratuita, dia 26 de julho de 2021. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Gostaria muito que, se vocês gostarem das aulas, compartilhem com os amigos, comentem com o perfil dos amigos de vocês aqui, para que a gente consiga atingir o maior número de alunos, de amigos, colegas, beleza? Vamos com tudo? Galera, os temas da semana já estão pré-estabelecidos, né, na publicação de ontem. E o tema de hoje, por que eu escolhi teoria do erro? Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram alguns dias atrás e perguntei aos alunos quais são os temas que vocês têm mais dificuldade. E um dos temas mais citados foi a teoria do erro, que não é um tema fácil e requer um pouco mais de estudo aprofundado, e é por isso que eu resolvi trazer aqui para tratar dos assuntos mais importantes desse tema. Beleza? Para começar, teoria do erro. Quais são os erros que vamos tratar aqui? O erro de tipo essencial, que pode ser inevitável ou evitável, o erro de proibição, do artigo 21, e os erros de tipo acidentais, erro sobre a pessoa, erro na execução, resultado diverso do pretendido e o erro sobre o nexo causal. É o que vamos tratar aqui. Beleza? Começando com o erro de tipo do artigo 20 do Código Penal, está lá. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Galera, sabemos que só há crime culposo se houver previsão legal. Em regra, o crime é doloso, só há a sua modalidade culposa se houver previsão expressa. Exemplo, temos homicídio culposo? Sim. Lesão corporal culposa? Sim. Furto culposo? Não. Estupro culposo? Não, porque não há previsão legal. Portanto, só há crime culposo quando houver previsão legal expressa para tanto. O erro de tipo, e aqui eu já posso traçar a primeira diferença para o erro de proibição. No erro de tipo, o autor ele erra sobre a circunstância fática que está à sua volta, e isso influencia diretamente nas elementares do tipo. Exemplo, eu estou sentado numa mesa tomando cerveja com alguns amigos, o meu celular idêntico ao de um amigo que está ao lado, quando eu vou embora eu pego o celular dele e vou embora achando que é meu. O meu erro, recai sobre a realidade fática que está à minha volta, que influencia diretamente no tipo penal do artigo 155, que vai falar: subtrair para si ou para outrem coisa alheia, móvel. Na minha cabeça, tratava-se de coisa própria. Então, esse erro sobre a realidade fática que estava à minha volta influencia diretamente na elementar alheia. Eu pratico o crime de furto? Claro que não. Claro que não. Beleza? Então, o erro de tipo, ele vai excluir o dolo. Ele vai excluir o dolo e também a culpa se ele for inevitável. Vou trazer um quadrinho no próximo slide. Se ele for evitável, exclui apenas dolo e, com base no artigo 20, permite a punição pela modalidade culposa se houver previsão legal. Nesse caso do furto, não há furto culposo, portanto, tanto o erro evitável quanto inevitável, fato atípico. Beleza? Então vamos lá. Erro de tipo, erro que recai sobre a realidade fática que está à sua volta e influencia diretamente no tipo penal. Você erra, no caso, coisa alheia móvel. Alheia é uma elementar do crime de furto do artigo 155. Portanto, se na minha cabeça não se tratava de coisa alheia, eu não pratico o crime. Outro exemplo muito corriqueiro na doutrina. Eu e um amigo, a gente vai caçar numa área permitida. Eu estou lá com a minha carabina e vejo um movimento atrás de uma árvore, um bicho peludo, e eu efetuo disparos. Quando eu vejo, na verdade, não era um urso, era um amigo meu fantasiado de urso para me dar um susto. Na minha cabeça, tratava-se de alguém? Não. Então, como que eu vou responder pelo crime de homicídio? Onde temos na descrição típica matar alguém. Alguém é uma elementar do tipo penal do artigo 121. Então, o meu erro recai sobre a realidade fática que estava à minha volta e influencia diretamente
em uma elementar do tipo penal. Na minha cabeça, tratava-se de um urso e eu estava numa área permitida para caça. Então, na minha cabeça, não se tratava de alguém. Erro de tipo que vai excluir dolo e culpa, se inevitável, e apenas dolo, permitindo a punição por culpa, se for evitável. Temos homicídio culposo? Temos. Então, se o erro, nesse caso, for evitável, pune-se na modalidade culposa. Qual que é a diferença? O erro inevitável é aquele que qualquer um erraria. Qualquer um que estivesse na minha situação pegaria aquele celular ou teria efetuado disparos. Agora, o erro evitável, a palavra já diz, é aquele que dava para evitar. Se você prestasse um pouco mais de atenção, você conseguiria evitar. Então, o agente age, nesse caso, com imprudência, negligência ou imperícia. Vai responder pela modalidade culposa. Beleza? No caso do homicídio, temos o culposo, do furto, não temos o culposo. Então, voltando para o slide, o que é o erro de tipo? É a falsa percepção da realidade, e esse erro recai sobre as elementares do tipo penal. No erro de tipo, o agente não tem consciência ou plena consciência de sua conduta. E nós temos uma causa de exclusão da tipicidade, porque exclui dolo e culpa, né? Dolo e culpa hoje estão na culpabilidade, na conduta. Então, exclui a tipicidade pela exclusão do dolo. Se o erro for inevitável, ou seja, qualquer um erraria, exclui o dolo, pois não há consciência nem previsão, e exclui culpa, pois se era inevitável, não havia previsibilidade, que é um dos elementos da culpa, gerando a impunidade, claro. Agora, se o erro for evitável, ou seja, dava para evitar, exclui o dolo, mas pune-se a culpa. Quem vai falar se era evitável ou inevitável para a doutrina? A figura do homem médio. Lembram? Já ouviram falar? A figura do homem médio. Alguns doutrinadores criticam essa figura do homem médio. Vai falar o quê? Tem que ser aquela pessoa que praticou a conduta, analisar detalhadamente aquela pessoa e não uma figura abstrata como o homem médio. Mas parte da doutrina ainda fala sobre o homem médio. Beleza? Tranquilo? Então, se o erro for inevitável, exclui dolo e culpa, evitável, exclui dolo, mas permite a punição a título de culpa. E eu estou falando aqui de um erro que recai sobre as elementares do tipo penal, que vai gerar a tipicidade da conduta. Por exemplo, se for inevitável. Agora, veja bem. Damásio de Jesus, ele vai falar que o erro também pode incidir sobre uma circunstância do tipo. Então vamos lá, qual que é a diferença entre elementar e circunstância? Uma diferença básica aqui. A elementar, ela vai influenciar no próprio tipo penal. Se você excluir uma elementar, ou o fato é atípico, ou haverá a desclassificação para outro crime. Mas aquele tipo penal não será. A circunstância, ela vai recair sobre a pena. Por exemplo, uma qualificadora, uma causa de aumento, um privilégio. Beleza? Então, o Damásio fala que o erro de tipo pode recair sobre uma circunstância. Voltando aqui. Exemplo. O autor pratica roubo com uma arma de fogo, acreditando tratar-se de uma arma de brinquedo. Imagina só, uma pessoa quer praticar um roubo, eu chego para a pessoa e falo, na minha primeira gaveta do meu quarto tem uma arma de brinquedo, pega lá e pode praticar o roubo. Aí chega lá, uma arma, quem conhece a marca Glock, parece arma de brinquedo, né? A armação é em polímero, é muito leve, eu já tive uma. O cara olha, arma de brinquedo, pratica o crime. O erro recai sobre a realidade fática que vai influenciar em uma circunstância do crime e não elementar. Ele continua respondendo pelo roubo? Sim, mas sem a majorante. Beleza? Sem a causa de aumento de pena. Nesse caso, o erro vai excluir o dolo apenas da circunstância e não do tipo penal. Porque o erro recai só sobre a circunstância e não as elementares do tipo. Show? Outra situação interessante aqui é a seguinte.
Pode ocorrer também, doutrina vai falar, de não gerar o erro de tipo, não gerar a atipicidade do fato, mas sim a desclassificação para outro crime. Exemplo, você está lá no carnaval, doidão, já tomou lá um monte de tequila, aquela cara de babaca lá, todo doidão, de repente um cara te esbarra do lado, você olha pro cara, acha que é um cara fantasiado e xinga o cara. Ah, vai tomar naquele lugar, seu babaca, seu isso, seu aquilo. Quando você olha bem, ih, rapaz, é um PM. Ferrou. Já toma ali um tapa na venta, é algemado, preso, chega na delegacia, você vai falar o que pro delegado? Doutor, eu xinguei, beleza, mas eu não sabia que era um PM. Portanto, não temos desacato, e sim injúria. Veja, o erro de tipo, nesse caso, ele não vai gerar a atipicidade da conduta. Por quê? Excluindo aquela elementar funcionário público, ainda assim subsiste outro crime, que é o crime de injúria. Beleza? Então veja que interessante, que o erro de tipo ele pode gerar a atipicidade da conduta, pode excluir somente uma causa de aumento ou então uma qualificadora, ou ele pode desclassificar aquele crime para outro menos grave, por exemplo, nesse caso aí. Beleza? Show? Tá aí o exemplo do particular. E, meus amigos, antes de avançarmos aqui, eu vou dar só uma pincelada rápida no tocante a erro de tipo e erro de proibição. Eu já falei, erro de tipo é o erro sobre a realidade fática que está à volta do agente e isso influencia diretamente na elementar ou, para Damásio, uma circunstância do tipo penal. O erro de proibição, no erro de proibição, o autor ele tem uma perfeita visão sobre a realidade fática que está à sua volta. Mas ele acredita que o fato por ele praticado não é crime, quando é. Beleza? Ele está praticando um crime, ele tem a perfeita visão sobre a realidade fática que está à sua volta, mas o seu erro recai sobre a ilicitude daquela conduta. Ele acha que não está praticando crime, mas na verdade está. Aí, veja bem, no erro de tipo, se o autor for avisado sobre o seu erro, no tocante à realidade fática, ele volta atrás. Eu pego o celular do meu amigo, o garçom avisa, ó, você pegou o celular do amigo. Imediatamente eu volto atrás. Porque o erro recai sobre a realidade fática. No erro de proibição, não. Exemplo clássico de erro de proibição, um garotão de 18 anos vem de Amsterdã para o Brasil, está lá no Rio de Janeiro, entra num pub e começa a fumar maconha. Porque ele acha que ele pode fumar maconha dentro de um pub, lá no país dele, nunca saiu de lá, primeiro país que ele vai é Brasil, chega lá, ele acha que pode. Se ele for avisado, ô parceiro, você está fumando maconha, ele vai falar o quê? Sim, quer um pouquinho? Porque ele acha que a sua conduta não viola o ordenamento jurídico, beleza? Mas com relação à realidade fática que está à sua volta, ele tem uma perfeita visão. Show? Essa é a diferença básica. Vou aprofundar o erro de proibição à frente. Agora vou trazer aqui uma perguntinha bem bacana. O que é delito putativo por erro de tipo? Rapaz, imagina uma prova oral. Você lá de terno, aquela gravata quase sufocando, você suando, fazendo sauna por dentro, nervoso. Já participei de 2 provas orais, meu amigo. Não é mole, não. Aí chega o examinador, doutor, o que é delito putativo por erro de tipo? Aí você pensa, quem? Não é difícil. A grosso modo, é o contrário do erro de tipo. Aqui, o autor acha que está praticando crime, mas não está. Por um erro que recai sobre a realidade fática que está à sua volta, ele não está praticando crime, mas ele acha que está. Vou dar um exemplo aqui. A doutrina fala, né? O traficante que acha que está vendendo maconha, mas está vendendo talco. E é o exemplo que eu trouxe no slide. Mas eu vou trazer um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava num plantão policial, trabalhando como delegado já, e chegou a polícia militar com uma menina. Estava tendo uma rave. Ó, tá vendendo êxtase. Ela foi presa com 11 comprimidos de êxtase. Chegou lá, eu falei, ei filha, tá vendendo? Tô vendendo. Tá bom, tráfico de drogas, né? Muito tranquilo. O perito veio, fez a perícia sobre o êxtase, não deu nada.
Ali era sei lá, bala Juquinha. Ela foi enganada, não é não? Vai lá, legal, direito do consumidor. Ela não tinha droga com ela. Aquele produto não era droga. E aí? Delito putativo por erro de tipo. Delito de alucinação, que a doutrina chama. Ela achou que estava vendendo droga, mas não estava. Aquilo era uma pastilha qualquer. Beleza? Então tá aqui no slide. Nas palavras de Kleber Masson, que é um doutrinador que eu gosto muito, sempre cito ele, o que é o delito putativo por erro de tipo? É o imaginário ou erroneamente suposto que existe exclusivamente na mente do agente. Ele quer praticar o crime, mas, por erro, acaba por cometer um fato penalmente, plenamente irrelevante. Ou penalmente, acho que eu escrevi errado. Depois eu corrijo. Então, chamado também de delito de alucinação. O homem vende um talco achando que era cocaína. Beleza? Muito interessante. Agora, galera, um tema que também muita gente tem dificuldade, a chamada discriminante putativa. Parágrafo 1º do artigo 20. É isento de pena, veja bem, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Galera, o que é isso? A discriminante putativa, nesse caso, o agente ele vai errar também sobre a realidade fática que está à sua volta e vai achar que ele está diante de uma excludente da ilicitude. Exemplo clássico. Eu, delegado de polícia, por exemplo, eu sou ameaçado por um traficante. O traficante, no momento da prisão, chega para mim e fala: ó, vou te pegar na esquina. Abre o olho que eu vou te matar. Eu falo: beleza, entra na fila. Show. Passa um mês, ele é solto e eu tô na rua, dou de cara com ele. Ele olha para mim, eu olho para ele. Ele vem na minha direção, bota a mão na cintura, o que eu faço? Puxo minha pistola e mato ele. Eu efetuo 2, 3 disparos, ele cai no chão, disparos, ele cai no chão. Só que, na verdade, o que ele puxa? Uma Bíblia. Ele puxa, não tinha uma arma ali com ele, ele puxa uma Bíblia e fala: doutor, quando eu estava preso, eu me converti ao Evangelho do Senhor. Eu vim pedir desculpas. Olha só, a pergunta é: eu atirei nele e matei. Eu estava diante de uma legítima defesa? Havia ali injusta agressão atual ou iminente? Não. Mas na minha cabeça, sim. Eu errei. O meu erro recai sobre a realidade fática que está à minha volta. Mas qualquer um no meu lugar faria a mesma coisa, né? Pô, tinha acabado de ser ameaçado pelo cara. Como é que eu vou imaginar que ele se converteu? Qualquer um no meu lugar teria feito a mesma coisa. Então, é um erro que recai sobre a realidade fática que está à minha volta e influencia em uma excludente de ilicitude. É a chamada legítima defesa putativa. Discriminantes putativas. Pode recair sobre outras excludentes de ilicitude também? Pode. Eu estou com um carro parado no estacionamento, está vindo uma enchente. Eu acho que a enchente, tudo leva a crer que a enchente vai pegar o lugar onde está meu carro, eu vou perder meu carro, não tenho seguro, eu entro no carro, quebro o portão do estacionamento e fujo. Eu pratico dano para salvar o meu patrimônio. Só que, na verdade, aquela enchente não chega aonde está meu carro, mas eu achei que sim. Estado de necessidade. Putativo. Outra, eu vou prender um traficante, olho para a cara dele e olha lá, é o traficante, o Zezinho. Está com mandado de prisão em aberto. Bota a arma na cara dele, joga no chão, algema, mulher para a delegacia. Quando chego lá, é o irmão gêmeo dele. Não era o traficante. Estrito cumprimento de um dever legal, putativo. Um erro que recai sobre a realidade fática que está à minha volta e diretamente sobre uma excludente de ilicitude. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 20. De novo, é isento de pena por erro plenamente justificado. Quem? Por erro plenamente justificado pelas circunstâncias,
supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Ou seja, vamos voltar para os exemplos aqui. Se aquele traficante realmente viesse me matar, legítima defesa. Se aquela enchente realmente fosse pegar o meu carro, estado de necessidade. Se aquele traficante que eu prendi realmente era um traficante com mandado de prisão em aberto, estrito cumprimento do dever legal. Então, o tipo penal, o parágrafo 1º vai falar isso, é isento de pena aquele que por erro, vamos voltar, por erro sobre erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. É a discriminante putativa. Beleza? Agora, não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa. Vou dar um exemplo aqui. Eu prendi um camarada em Pedro Leopoldo, onde eu trabalhei. Minha primeira lotação foi Pedro Leopoldo. Nossa equipe, nós prendemos um cidadão. Passou um tempo, eu estava num bar, fui comprar bateria para botar no violão. Tinha festa de fim de ano na delegacia. Eu olho para trás, está esse cara lá. E aconteceu. É fato. Eu olhei para trás, ele olhou para mim. Só que ele não fez nada. Eu fui embora, acabou. Ele só cumprimentou. Normal. Imagina, eu olho pro cara e eu prendi. Ele faz um movimento qualquer e eu puxo a pistola e mato ele. Eu vou alegar o quê? Opa, legítima defesa putativa? Não, né? Eu agi ali com uma certa imprudência? Sim. Eu fui imprudente? Eu tinha que ter observado melhor. Não é só porque o cara tá atrás de mim que vai me matar. Né? Então, ali eu agi, de certa forma, com culpa. Então, eu vou responder a título de culpa. É a chamada culpa imprópria. Eu vou agir com dolo, mas respondo a título de culpa. Pegaram? Exemplo real, aconteceu comigo. Agora, galera, perguntinha que não quer calar. Primeiro, vamos tratar de outras observações aqui. O que é discriminante putativa? Trata-se de uma causa excludente de licitude imaginária. O erro recai sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa, foi o que eu falei com vocês. E o fato é punível a título de culpa. E temos aqui a culpa imprópria, que admite tentativa. Admite tentativa aqui na culpa imprópria. Se eu efetuo o disparo e a vítima não morre, tentativa de homicídio culposo. Culpa imprópria que admite tentativa. Beleza? A culpa própria não. Então, voltando. As discriminantes putativas podem ser de 3 espécies. Primeiro, erro relativo aos pressupostos de fato de uma causa excludente de licitude. Foi o que eu acabei de explicar. E esses outros 2 aqui são hipóteses de erro de proibição indireto. O erro relativo à existência de uma causa excludente de licitude ou sobre os limites de uma causa excludente de ilicitude. É o chamado delito putativo por erro de proibição ou erro de proibição indireto. Aqui é diferente. No parágrafo 1º do artigo 20, o erro recai sobre a realidade fática que está à minha volta. Na letra B e C, não. Na B, sobre a existência de uma causa excludente de ilicitude. A doutrina vai falar a famosa legítima defesa da honra. O camarada entra no quarto, lembra lá daquela minissérie do Zé Wilker? Vai ter Proença? Ele se depara com a mulher com outro na cama e mata a mulher, achando que ele está diante da legítima defesa da honra. Ou então um cidadão que tem a filha estuprada. Uma semana depois ele se depara com o estuprador e mata, achando que ele está diante de uma excludente de licitude. O erro não recai sobre a realidade fática, mas sim sobre o direito, sobre a ilicitude do fato praticado por ele. Portanto, é erro de proibição. Nessas 2 hipóteses aqui, a letra B e letra C, eu tenho um erro de proibição, correto? A gente vai falar sobre isso mais à frente. Agora, e o artigo 20, parágrafo 1º, qual que é a natureza jurídica? A gente tem uma divergência. Qual a natureza jurídica da discriminante putativa do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal? As 2 principais correntes vão falar sobre as teorias da culpabilidade. Se você adota a chamada teoria limitada da culpabilidade, trata-se de erro de tipo permissivo. Inclusive,
é o que trata no Código Penal, no item 19 da exposição de motivos da parte geral. Agora, se você adota a teoria extremada da culpabilidade, erro de proibição. Só para situar rapidamente aqui, não vou aprofundar porque não dá tempo. Vou falar isso no Clube Penal, com certeza. Quais são as teorias da culpabilidade? As principais: teoria psicológica, psicológica normativa ou normativa pura. A normativa pura tem a sua vertente limitada e vertente extremada, que é o que eu trouxe aqui. E serve para isso, para trazer qual é a natureza jurídica da discriminante putativa do artigo 20, parágrafo 1º. Rapidamente. Teoria psicológica vai falar que a culpabilidade, na verdade, essa teoria não traz elementos da culpabilidade. Ela traz a imputabilidade como um pressuposto para a culpabilidade. Então, a imputabilidade é um pressuposto. E temos dois tipos de culpabilidade: culpabilidade dolo e culpa dolo normativo. Teoria psicológica normativa. Passamos a ter elementos da culpabilidade: imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e dolo e culpa. O dolo normativo ainda. Na teoria normativa pura, acontece o fenômeno que todos conhecem. O dolo sai da culpabilidade e vai para a conduta. E esse dolo é o dolo chamado dolo natural. Beleza? Dolo natural. Ficando na culpabilidade a potencial consciência da ilicitude. Ocorre uma bifurcação das consciências, porque dolo é consciência e vontade. A potencial consciência da ilicitude mantém a palavra consciência, então há uma bifurcação da consciência. No dolo, eu digo, eu sei o que eu faço. Na potencial consciência da ilicitude, eu digo, eu sei que o que eu faço é ilícito. Pegou? Beleza. Na teoria normativa pura, temos a vertente limitada e extremada, e é onde vai recair essa divergência doutrinária aqui. Para a teoria limitada da culpabilidade, a discriminante putativa é um erro de tipo permissivo. Para a teoria extremada, temos o erro de proibição. Beleza? Show? E temos uma, galera, terceira corrente, a extremada sui generis. Vai falar que temos uma figura híbrida. Se o erro for inevitável, teoria extremada, porque vai falar o quê? Isento de pena. Agora, se for evitável, teoria limitada, que vai punir o agente a título de culpa. Mas as principais são essas duas aqui. Beleza? Show? Erro determinado por terceiro. Muito tranquilo. Aqui eu tenho uma espécie de autoria mediata, onde se pune apenas o autor mediato, agente provocador, sendo esse o terceiro que determina o erro. Exemplo clássico: o médico, desejando matar o paciente, chama a enfermeira e fala assim: filha, ministra esse soro aqui, ó, na veia do paciente. Só que ali não tinha soro, tinha veneno, um líquido incolor com a tarja soro. A enfermeira, sem dolo e sem culpa, provoca a morte da vítima por um erro determinado por terceiro. Só quem responde, obviamente, é o terceiro, o agente provocador, autor mediato. Beleza? Essa aqui é muito fácil. Continuando. Agora, erro de proibição. O desconhecimento da lei é inexcusável, todo mundo sabe disso. O erro sobre a ilicitude do fato, se ele for inevitável, isento de pena. Se evitável, causa de diminuição de pena. E o parágrafo único vai falar: considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem consciência da ilicitude do fato, apenas, quando lhe era possível, quando havia previsibilidade. Nas circunstâncias, quando lhe era possível ter ou atingir essa consciência. Então, veja bem, galera. Erro de tipo inevitável exclui dolo e culpa. Erro de tipo evitável exclui dolo, permite a punição por culpa. A discriminante putativa, quando inevitável, isento de pena. Quando evitável, pune-se a título de culpa. Erro de proibição, inevitável, isento de pena. Evitável, causa de diminuição de pena. Olha aí uma questão de múltipla escolha para pegar vocês.
Letrinha de lei, tá? Letrinha de lei, cai, isso cai. Já vi muito. Então vamos lá dissecar o erro de proibição. Aqui, como eu falei com vocês, o agente tem a perfeita percepção fática do que está fazendo, mas acredita que naquele caso específico, a conduta não viola a ordem jurídico-penal. Foi o que eu falei com vocês lá Falei com vocês do cidadão de Amsterdã. O garotão de Amsterdã, ele chega no Rio de Janeiro e acende um baseado no pub, achando que é permitido por lei, mas não era. Trata-se de um erro que recai sobre questões de direito, sobre a existência da norma ou mesmo das justificantes. Natureza jurídica. No erro de proibição, inexcusável, temos a exclusão da culpabilidade no seu elemento potencial consciência da ilicitude. Natureza jurídica do erro de tipo exclui tipicidade. Natureza jurídica do erro de proibição exclui culpabilidade no seu elemento potencial consciência da ilicitude. Erro de proibição direto é exatamente o que eu falei. O erro recai sobre a existência da norma ou da sua vigência. É o holandês que não sabe que aquele produto é ilícito e ele usa na rua. Beleza? Agora, o erro de proibição indireto, que é o delito putativo por erro, discriminante putativa por erro de proibição, o erro recai sobre a existência ou limite de uma causa de exclusão da ilicitude. É o delito putativo por erro de proibição que eu falei com vocês. No tocante à existência de uma causa excludente de ilicitude, a legítima defesa da honra. Ele acha que ele está amparado pela lei, mas não está. E com relação aos limites, um cidadão reage ao assalto, dá um tiro no criminoso, ele cai, pronto, legítima defesa. Mas ele acha que ele tem o direito de matar aquele criminoso. Ele erra no tocante ao limite da legítima defesa. Ele entra ali no excesso. Ele vai entrar no excesso, mas ele desconhece. Ele acha que se ele foi assaltado, ele tem direito de reagir e matar. O erro recai sobre o limite daquela excludente de ilicitude. Beleza? São duas espécies aí do erro de proibição indireto. Agora, galera, vou falar, para a gente fechar, sobre os erros de tipo acidentais. Primeiro deles, erros sobre a pessoa. O artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal vai falar: o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. O erro acidental, galera, erro de tipo acidental, o erro de tipo essencial, ele pode excluir dolo e culpa ou apenas o dolo. Mas no erro de tipo acidental, não. O autor vai continuar respondendo pelo crime normalmente. Temos algumas regras que vão dizer como ele vai ser punido pela sua conduta. Primeira delas, então, erro sobre a pessoa do artigo 20, parágrafo 3º. O que vai falar? Esse erro, ele é um erro de representação. Exemplo, eu quero matar a minha esposa. Eu vejo o carro dela chegando em casa, na garagem, puxo minha pistola e atiro, acerto a cabeça. Quando eu vou lá, na verdade, não era a minha esposa, era o motorista do estacionamento, levando o carro para casa. Eu continuo respondendo pelo crime? Sim. Mas eu respondo como? Como se tivesse matado a minha esposa. Isso influencia? Claro. Feminicídio. Isso influencia em qualificadoras, causas de aumento, causas de diminuição. Beleza? Eu quero matar o estuprador da minha filha. Eu atiro, eu acho que é o fulano, mas na verdade era o irmão dele, muito parecido. Eu respondo como se tivesse matado o estuprador da minha filha. Temos o homicídio privilegiado, relevante valor moral? Temos. Porque, por força do artigo 20, parágrafo 3º, eu respondo como se eu tivesse atingido a vítima pretendida e não a vítima efetivamente atingida. Voltando ao slide. Nesse caso, não isenta de pena. Não se consideram nesse caso, continuando aqui, ó, não se consideram nesse caso as condições ou qualidades da vítima, senão
as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, vai levar em consideração, você vai responder por homicídio? Vai, normalmente. Como se tivesse matado a pessoa que você queria. E aqui é um erro de representação. Você representa mal. Você acha que é a vítima que você pretende, mas, na verdade, é outra pessoa. E é isso que vai diferenciar lá do erro na execução do artigo 73 do Código Penal, chamado aberratio ictus. A consequência jurídica é a mesma. Então vamos lá. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela pessoa que ele queria, atentando-se ao disposto do parágrafo 3º, artigo 20 desse Código. No caso de também atingir a pessoa que pretendia, concurso formal de crimes. Aqui, galera, é um erro de pontaria. Eu quero matar a minha esposa. Eu miro na minha esposa, ela está ali. Só que eu erro e atinjo o pipoqueiro que está lá atrás dela. No erro sobre a pessoa, eu represento mal. Eu acho que é aquela pessoa, mas não é. No erro na execução, não. É a pessoa. Mas eu executo mal. É um erro de pontaria. Consequência jurídica é a mesma. Mas, no 73, se eu também atingir a pessoa que eu pretendia, artigo 70 do Código Penal. É um erro na pontaria, beleza? Olha o quadrinho que eu trouxe para vocês. Um quadrinho aí que eu, só para deixar claro, eu me baseei no livro do Rogério Sanches. O Sanches traz uns quadros bem legais no livro dele. Inclusive tá aqui, ó, aquele aqui, ó. Beleza? E eu me baseei, mudei uma coisinha ou outra, mas só para indicar a fonte. Para ser honesto com a informação que eu estou passando, claro. Então vamos lá. Erro sobre a pessoa, o autor representa mal. Erro na execução, ele executa mal. Erro sobre a pessoa. O agente representa mal, mas executa corretamente. Ele acerta o alvo, mas não era o que ele queria. As consequências. Artigo 20, parágrafo 3º. A vítima virtual, que é a que eu queria atingir, ela não corre perigo, porque ela não está na cena do crime. Já no erro na execução, o agente executa mal, as consequências são idênticas e a vítima virtual corre perigo, porque ela está na cena do crime. Diferente agora do chamado resultado diverso do pretendido, aberratio criminis. Aqui, galera, fora dos casos do artigo anterior, 74, quando por acidente ou erro na execução, então também há um erro na execução, erro de pontaria, sobrevém resultado diverso do pretendido. O agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se o 70, mesma coisa. Nesse caso, galera, o bem jurídico é diverso. Erro na execução. Eu quero acertar uma pessoa, eu erro e acerto outra pessoa. Resultado diverso. Eu quero acertar uma coisa, eu erro e acerto uma pessoa. Então, no erro na execução, eu tenho pessoa versus pessoa. No resultado diverso do pretendido, eu tenho coisa versus pessoa. Essa é a diferença. E o quadrinho também, os dois são espécies de erro de execução. Na execução. No aberratio ictus, o agente atinge, o agente atinge o mesmo bem jurídico, que é pessoa. O resultado provocado é o mesmo do pretendido em pessoa diversa. Aqui eu tenho pessoa versus pessoa. Já no aberratio criminis, o agente atinge bem jurídico diverso. O resultado é diverso e aqui eu tenho uma relação de coisa versus pessoa. Por exemplo, eu quero quebrar o vidro do veículo. A pessoa está andando de carro, eu jogo uma pedra para quebrar o veículo, para quebrar o vidro. Só que o vidro estava aberto. Eu acerto a cabeça da pessoa e ela morre. Qual crime? Voltando aqui. O agente responde por culpa, portanto, homicídio culposo.
Beleza? Homicídio culposo. No slide ainda. Agora, cuidado. Para a doutrina, esta regra deve ser afastada caso gere a impunidade por algum fato criminoso. Vamos pensar na situação diversa. Eu quero acertar o vidro, eu erro, acerto a pessoa, ela morre, homicídio culposo. Agora, eu quero matar a pessoa está ali na minha frente. Eu pego uma pedra e jogo na cabeça dela, só que eu erro e acerto um carro que estava do lado. Dano culposo não tem. Seria fato atípico? Nesse caso, como vai gerar impunidade, a regra não é aplicada, portanto, tentativa de homicídio. Beleza? Show? Para fechar, erro de tipo acidental sobre o nexo causal. Temos dois tipos. O erro sobre o nexo causal em sentido estrito, com um só ato, e o chamado dolo geral com dois atos. Aqui, ocorre quando o agente praticando um só ato provoca o resultado pretendido, porém com o nexo de causalidade diverso. Eu quero matar o meu desafeto afogado. Eu sei que ele não sabe nadar. Eu amarro o meu desafeto e jogo no mar. Só que na queda ele bate com a cabeça na pedra e morre de traumatismo craniano. Qual que é a consequência jurídica? Eu vou responder por homicídio. O que eu queria? Matar. Matei? Matei. O erro só recai sobre o nexo causal, mas eu consegui atingir o que eu queria. Então percebam que nos erros de tipo acidentais, eu vou responder pelo crime, porque o erro não vai influenciar. Uma coisa ou outra acaba influenciando, né? Lá no erro sobre a pessoa e no erro na execução, vai levar em consideração a vítima pretendida. Aqui, o erro recai sobre o nexo causal. A doutrina vai divergir com relação ao nexo causal. Qual que vai aplicar? Se eu matasse a pessoa afogada, teríamos uma qualificadora da asfixia. Então, o nexo causal pode influenciar? Pode, na qualificadora. Só que a doutrina fica meio no limbo. Há quem entenda que é o nexo efetivamente causado e há quem entenda que é o nexo pretendido. Rogério Sanches, que eu vou trazer no próximo slide, vai falar o quê? Tem que ser o nexo mais benéfico para o acusado. Na dúvida, é o nexo mais benéfico. Beleza? Então aqui eu tenho um erro de tipo acidental sobre o nexo causal com apenas um ato. Eu pego a pessoa e arremesso. Um ato só. Arremesso, ela não morre afogada. Ela morre de traumatismo craniano. Agora eu tenho o erro sobre o nexo causal com dois atos, que é o chamado dolo geral. Dois ou mais atos. Exemplo, eu efetuo 2 disparos contra a vítima, ela cai no chão. Acreditando que ela está morta, eu jogo ela no rio. Só que, na verdade, ela estava viva e morre afogada. E aí? Existe uma corrente que vai falar que você responde por 2 crimes. Tentativa de homicídio e homicídio culposo. Só que prevalece a teoria do dolo geral. O dolo geral é o quê? O que eu queria fazer? Matar. Consegui? Matei. Então pronto. Pronto. Eu errei no tocante ao nexo causal, mas eu consegui fazer o que eu queria. Eu consegui atingir o resultado pretendido, que era matar aquela pessoa. Então, eu respondo por homicídio. No tocante ao nexo causal, teremos a qualificadora da asfixia? Aí a gente entra naquela divergência. Para Rogério Sanches, em ambos os casos, o autor responde pelo crime desejado, levando em consideração o nexo causal mais favorável no caso. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Meus amigos, uma honra imensa poder trocar essa ideia com vocês, trazer esse assunto tão importante que cai muito nas provas de delegado, juiz, promotor, defensor, procuradoria, OAB, oficial da Polícia Militar, que é um concurso difícil, em vários estados já está exigindo bacharel em direito, beleza? Provas de investigador, de escrivão, que estão ficando cada vez mais difíceis em vários estados, salvo engano, na maioria, ou quase todos, não sei, mas já estão exigindo o 3º grau. Cada dia que passa,
os concursos estão mais difíceis. E penal, galera, é o carro-chefe de muitas provas. Salvo engano, na prova de delegado do Rio Grande do Norte, 30% da prova era penal. E aí? Se for pensar em segunda fase da OAB, praticamente a prova inteira, junto com o processo penal. Então veja a importância do estudo. E aqui, no nosso Clube Penal, vamos tratar de parte geral, parte especial e legislação penal extravagante. Vamos pegar o direito penal por completo, beleza? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Esse foi apenas o primeiro dia. Temos mais uma semana aí de aulas e dicas e conhecimento. Mais uma vez, convidem os amigos, marquem o perfil deles aqui nos comentários ou então compartilhe esse vídeo, caso você tenha gostado. Espero que sim. Estamos aqui fazendo tudo isso com muito carinho, com muita dedicação para vocês. Eu espero muito que vocês gostem da nossa semana gratuita. Beleza, galera? Foi um imenso prazer. Vamos com tudo. Bons estudos. Valeu!